mais questões de função. A questão de número 10 diz assim, ó, a área de um triângulo, um pouquinho de geometria, cujos vértices são os pontos de interseção dos gráficos das funções f e g de R em R definidas da seguinte maneira. Essa é a função f de x e essa é a função g de x, com os eixos coordenados. Então vamos, aqui não tem saída. Temos que construir as funções. Então vamos lá. F de x, a função f de x, ela é definida como sendo 2x mais 4. 2x mais 4. A função g de x, certo? Deixa eu ir para cá. Função f de x. Então nós temos aqui, certo? A função f de x. Nós temos aqui gráfico x e f de x. Quando fala de eixo coordenado, joguinho da velha, 0, 0. G de x é definido como sendo menos 1 meio de x, que é 0,5, mais 4. Então, um gráficozinho, joguinho da velha, x e g de x. 0, 0. Vamos completar o joguinho da velha. Quando o x é 0, a função vale 4. Quando a função é 0, o x vale menos 2. Aqui, quando o x é 0, a função vale 4. Aqui, quando a função é 0, o x vale 8. Então, agora nós temos uma ideia como é que vai ser o gráfico dessa função. Então, nós temos os eixos coordenados, temos o eixo do x, e aqui nós temos o eixo dos y. Então, nós temos as duas funções. Ok? Então, nós temos duas funções. Nós temos essa função e nós temos essa função e uma outra função. Então, vamos ver aqui. Nós temos a outra função. Quais os dados que nós temos? Nós temos a função, ó, 0, 4. E aqui, menos 2. Então, essa é a função f. A função g, 0 e 4, é o mesmo, certo? 0, 4 e 8 e 0. Então, essa é a função g. A área que ele está falando é a área delimitada entre, olha lá, ele diz, a área do triângulo, cujos vértices são os pontos de interseção, ó, cujos vértices são os pontos de interseção dos gráficos das funções, tá certo? Dadas pelo x, com os eixos coordenados. Pronto, está aqui o vértice. Então, a área que ele quer é a área delimitada, onde esses três pontos são os vértices do triângulo. Então, ele quer a área, certo? Então, ele quer essa área aqui. Ora, como trata-se de um triângulo, a área de um triângulo é a base vezes a altura dividido por 2. A área é base vezes a altura sobre 2. Quem faz o papel de base é esse rapazinho aqui. É a base do triângulo. Quem faz o papel de altura do triângulo é esse rapazinho aqui. Então, esse aqui faz o papel da altura do triângulo. Nós sabemos que a área de um triângulo é a base vezes a altura dividido por 2. A base é 10, a altura é igual a 4. Lembre que a altura é igual a 4, dividido por 2. 40 dividido por 2 dá 20. Então, a área do triângulo é igual a 20 UA.
O A quer dizer unidade diária, que não especificou, tá certo, qual era a unidade que o sistema de x e y foi dividido. Então, resposta correta é o item C. Então, 20 unidades diárias. Pronto. Nós temos aqui a questão de número 111. Ok? Nessa questão, ele tem uma função definida por duas sentenças. A função f de x é igual a 1 sobre essas barras, caracteriza módulo, certo? 1 sobre módulo de x mais 1, para x menor do que 1. É igual a 3x ao quadrado mais 1 para x maior ou igual a 1. Então, quem é o valor dessa expressão? F de 1 vezes f de 2 mais f de menos meio. Então, vamos ver aqui. Para x, a lei de formação da função é f de x é igual a 1 sobre módulo de x mais 1, se o meu x for menor do que 1. É igual a 3x ao quadrado mais 1, se meu x for maior ou igual a 1. Eu quero calcular o f de 1, vamos calcular o f de 2, vamos calcular o f de menos meio. São os três valores que foram envolvidos na questão. F de 1, o que eu tenho que observar? Tá certo? O f de 1. Verificar que aqui é menor do que 1 e aqui é maior ou igual a 1. Verificar onde tem a igualdade. A igualdade está aqui. Então a lei de formação é essa. Então vai ficar 3 vezes x ao quadrado mais 1. 3 mais 1. Resposta 4. O f de 2. X maior do que 1. Então, segundo a lei de formação, 2 é maior do que 1. 3 vezes 2 ao quadrado mais 1. 3 vezes 2 ao quadrado, 4. Então, dá 12 mais 1. Isso aqui dá 13. Agora, f de menos meio. Ó, x menor do que 1. Então, substitui. Dá 1 módulo de menos meio mais meio. Então, nós temos aqui módulo. Ora, menos meio mais meio dá meio. Então, não há necessidade da presença do módulo. Divisão de fração. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então, resposta 2. Ele pede para nós calcularmos o valor de uma expressão. Ele pede para calcular o valor de uma expressão. Essa expressão que ele pede para calcular é o f de 1 vezes o f de 2, certo? F de 1 vezes f de 2 mais f de menos meio, mais f de menos meio. Então, a nossa tarefa é a substituição. O f de 1 substitui por 4. O f de 2 substitui por 13. Mais o f de meio substitui por 2. 3 operações. Nós temos as operações multiplicação e a operação adição. Primeiro, a multiplicação. Então, 4 vezes 13 dá 52. Depois, a soma. Então, a nossa expressão, na realidade, é igual a 54. Então, a minha expressão é 54. Então, ele diz o valor da expressão. Então, vamos ao gabarito. 54. Então, item correto é o item A. 54.
E agora, meus amigos? Olha que lindeza, que questão bonita. Com muita atenção. Vou resolver com muita tranquilidade para a gente entender passo a passo. Como consequência da construção de futuras estações de metrô, estima-se que uma casa que hoje vale 280 mil tenha um crescimento linear com o tempo, isto é, o gráfico do valor do imóvel em função do tempo é uma reta, de modo que a estimativa do seu valor daqui a 3 anos seja de 325 mil reais. Nessas condições, o valor estimado dessa casa daqui a 4 anos e 3 meses. 4 anos e 3 meses. Olha o nosso problema. Nós tínhamos aqui a unidade anos. E aqui anos e meses. Então, eu não posso trabalhar com unidades diferentes. Então, primeiro segredo. No lugar de 3 anos, eu não falo mais 3 anos. Eu falo o quê? 36 meses. No lugar de 3 anos, eu falo 36 meses. E ele disse 4 anos e 3 meses. 4 vezes 12 dá 48. Se eu somar 3, então vai ficar 51 meses. Então, olhe bem o que nós temos. Então, a casa agora, daqui a 36 meses. Eu quero saber o valor da casa daqui a 51 meses. Então, se é linear, então vamos ao nosso gráficos. Certo? Se é linear, então eu tenho aqui, pronto. Então vamos lá. Isso aqui é tempo, isso aqui é grana, dinheiro. No momento inicial, a casa vale 280 mil. A casa vale 280 mil. Então aqui, lembre, vou tirar o zero. Então o valor que eu encontrar tem que multiplicar por 1.000. 280 mil. Certo? 280 mil. Valor inicial. Aí ele diz, tá certo? Daqui 36 meses. Então daqui a 36 meses. Então daqui a 36 meses. Tempo em meses. Daqui a 36 meses, ela vale 325 mil. 325 mil. Aí ele diz, daqui a 51 meses. Então, daqui a 51 meses. Tempo em meses. Qual é o valor dessa casa? Então, qual é o valor da casa? Lembrando que esse valor é tudo isso aqui. Certo? Tudo isso aqui. Então, vamos trabalhar um pouquinho a proporcionalidade. Certo? Trabalhar um pouquinho a nossa proporcionalidade. Então, eu vou pegar esse triângulo e vamos pegar esse triângulo aqui. São triângulos semelhantes e fáceis de trabalhar. 36 é esse valor aqui. 36 para 51, então nós temos 15. 36, 15. Lógico, nós não estamos com a figura em escala, só para ter uma ideia. Aqui, 325, se eu tirar 280, aqui vai dar 45. 45. Então, isso aqui eu chamo de um certo Y. Lembrando que se eu trouxer para cá, o Y é esse pedacinho aqui, ó. O Y é só esse pedacinho aqui. Esse é o nosso Y. Lembrando, revisando que o valor da casa, na realidade, é 325 mais Y.
é 325 mais y. Então vamos armar a proporçãozinha. É fácil. Ó, a base do triângulo 36 está para a base desse outro triângulo, porque a semelhança que eu estou fazendo são com esses dois. Ó, o que eu estou fazendo, a semelhança que eu estou fazendo é com esses dois triângulos. Ó. É esse triângulozinho amarelo e esse outro triângulozinho aqui amarelo. A semelhança de triângulo, a gente chama de proporcionalidade, né? A proporção. Então, 36 está para 15, certo? 36 está para 15, assim como 45 está para y. 45 está para y. 36 está para as 15, assim como 45 está para y. Então, se nós simplificarmos um pouco, se eu simplificar um pouco, por 9 dá 4, por 9 dá 5, 4 vezes 9, 36, tá certo? Ó, por 9 dá 4, por 9 dá 5. Aí o que que nós temos aqui? Nós temos 4y igual a 5 vezes 5, 25, vão 2. 5 vezes 1, 5. E 2, 7. 75. Então, y vai ser 75 dividido por 4. Se eu pegar 75.000, né, 75 dividido por 4, eu vou ter 18,75. Mais um detalhe, qual é? Não é vezes 1000? Então lembre, tudo que eu encontro nesse eixo é vezes 1000. Então o y na realidade é 18.750. 750. Então o y é 18.750. Então essa resposta, 325.000, agora vamos botar o 1000, mais 18.750. Ó, 325.000. 325.000. Se eu somar com 18.750, eu vou encontrar 343.750. Então, é esse o valor, certo? Que a casa vai valer. Então, esse é o valor da casa. Então, vamos ao gabarito. Então, 343.750. Então, o item correto é, certo? Então, ó, o item correto é o item D. Então, resposta correta. Então, aí só foi necessário uma pequena transformação, tá certo? Das unidades. Agora nós temos a questão 113. É uma questão que envolve a parte de física e a parte de conhecimento de razão. Quando você diz, o colega vai a 80 km por hora. Ó, o colega vai a 80 km por hora. Você diz que ele vai com 80 km por hora. Então, você tem o quê? Aí, a velocidade. Quilômetro, que unidade é essa? Distância. Hora, unidade. Tempo. Então, podemos, sem dificuldade nenhuma, podemos relembrar que velocidade é espaço sobre o
velocidade, espaço sobre o tempo. Daqui, a distância percorrida, espaço percorrido é VT. Também podemos concluir, certo? Que o tempo é espaço dividido pela velocidade. Pronto. Tudo isso aí é uma relaçãozinha prática, tá certo? Relaçãozinha prática dessas unidades. Então, em cima desse conhecimento básico, nós temos a questão de número, certo? Número 113. Um caminhão parte da cidade A, tá certo? Ao meio-dia e dirige-se à cidade B com velocidade, tá certo? Ó. Então, ao meio-dia, dirigindo a cidade B com velocidade constante de 40 km por hora. Devendo chegar às 6 horas da tarde desse mesmo dia. Um outro caminhão que sai às 2 horas da tarde da cidade B, dirigindo-se à cidade A, com a velocidade constante de 60 km por hora. Deverá encontrar-se com o primeiro nessa mesma tarde. A que horas? Então, isso é as nossas unidades. Então, vamos lembrar mais um pouco. Ó, a situação do problema é essa aqui. A nossa estrada, certo? Nossa estrada. Então aqui nós temos, certo? Nós temos aqui cidade A. Isso aqui nós temos a cidade B. Esse caminhão, ele sai às 12 horas e chega às 18 horas. O tempo que ele levou foi de 6 horas. A velocidade do A, no enunciado da questão, certo? 40 km por hora. 40 km por hora. Então, a distância percorrida é VA vezes T. Certo? TA. Pronto. Então, a distância VA é 40 vezes 6. Então, a distância de AB é de 240 quilômetros. Então, a distância entre as duas cidades é de 240 quilômetros. Tudo bem. Então, a primeira parte nós fechamos. Então, 240. O caminhão B, ele vem com a velocidade de 60 km por hora. 60 km por hora. Só lembrando que quando ele sai, tá certo? Ele sai às 2 horas. Então, na realidade, ele vai percorrer, tá certo? O outro já tinha percorrido o quê? 2 horas. Então, 2 horas. Então, agora, o nosso tempo. Então, o que que eu tenho aqui? Então, eles vão se encontrar. Vamos imaginar que eles vão se encontrar aqui no ponto P. Lá no posto. Eles se encontram num certo posto. Vamos verificar agora o que que acontece. Tá certo? Então, o tempo que esse gastou para chegar aqui é um tempo T, é o mesmo que o nosso amigo também gastou. Só que não é mais, tá certo? Não vamos imaginar mais 2 horas depois. Então aqui ele já está, o tempo aqui já está às 14 horas. Então ele está a 14 horas. Então nós temos só o quê? Então o nosso tempo. Então veja comigo. Essa velocidade aqui, velocidade A, é de 60, tá certo? A velocidade A
é de 40 km por hora. É de 40 km por hora. Em 2 horas, ele já andou o quê? 80 km. Então, tem 120 o quê? Quilômetros para percorrer. Então, veja aqui. A distância que esse percorreu, tá certo? A distância, se eu chamar, o tempo é o T, se essa distância é D, essa aqui é de 160 menos D. Por que 160, Pacífico? Porque ele andou aqui já 40, ele já andou 80 quilômetros. Ele já andou 80 quilômetros. Foi 2 horas que ele andou? Ele já andou 80 quilômetros. Então só falta quem? De 240, tirando 80 é 160. Então essa distância aqui é de 160 quilômetros. Então qual é o espaço que percorreu? Nós sabemos que o tempo do ar é a velocidade que o ar, velocidade do ar, o espaço que ele percorreu, D. O tempo do B, velocidade, ok, 60, dividido pela distância, 160 menos D. 160 menos D. O tempo é o mesmo, TA igual a TB. Então, 40 está para D, assim como 60 está para entre 160 menos D. Então, vamos nos livrar um pouquinho aqui do zero. Livrar por 2 dá 2, por 2 dá 3. Então, multiplicando em cruz, 3D é igual a 320 menos, 320, tá certo? Menos 2D. Então, o que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter, passando para cá, vamos ter 5D igual a 320. Se nós pegarmos 320 dividido por 5, tá certo? 320 dividido por 5, a nossa distância 64. Então, esse aqui vai andar 64 km. 160, 164 dá 96. Vamos agora o que diz a questão. O que ele quer saber? Ele quer saber, tá certo? Com que velocidade 60 km por hora? Encontra-se com o primeiro nesse instante. Que horas? Então, esse aqui percorreu 64 km com a velocidade de 40 km. Então, o tempo que ele gastou foi, né, o mesmo tempo. Então, eu tenho 40, né, TA é 40 dividido, então nós temos, certo? Então, vamos ver aqui. Eu quero saber o tempo. Então, o tempo vai ser o que? Distância, o tempo. Então, nós temos aqui, aqui nós fizemos só uma pequena trocazinha, mas não alterou. Então, nós temos o tempo. Então, vamos lá. O tempo gastou. Então, eu tenho a velocidade dele, né, de 40 km. Então, é 40 km. Ele andou quem? 64. Então, vamos ver isso aqui, distância sobre o tempo. Velocidade é a distância sobre o tempo. Então, aqui, o tempo é a distância sobre a velocidade. Só invertir aqui e invertir, mas não altera nada. Distância sobre velocidade. Então, se nós simplificarmos 64, então vamos ver aqui, 64, isso aqui por 40, 64 dividido por 40, nós vamos ter, ele está com a velocidade, andou 64 km então ele gastou 1 hora, certo? 1 hora e 36 minutos. 36 minutos. 1 hora, 36 minutos. Então vamos lá. Mas ele já tinha andado 2 horas.
Então, mais 2 horas. Então, isso aqui vai dar 3 horas e 36 minutos. Então, observem que aqui houve uma pequena troca, mas não altera nada. Porque a igualdade é a mesma. Porque ó, o tempo é a velocidade, ó. Aqui. O nosso tempo é a distância dividida pela velocidade. Então, ó, eu só fiz a velocidade dividida pela distância, mas quando você iguala, você fez um lado do outro. Porque aqui o que seria correto, vou fazer só a alteração para a coisa ficar bem mais clara. Tá certo? Então, não altera nada quando você iguala. Então, aqui nós vamos ter, na realidade, é a distância, ó, o tempo, a distância sobre a velocidade. Distância D, velocidade 40. Distância 160 menos D, sobre a velocidade 60. Ou eu posso inverter e igualar. A resposta não altera nada. Vamos ao gabarito? Então, ó, 3 horas, item correto, D. 3 horas e 36 minutos. Então, o gabarito é a resposta D de dado. Viu como é interessante? Resolva, exercite, ok?